Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com o bolso e com a vida de todo mundo: a relação entre os impostos que a gente paga e a desigualdade social aqui no Brasil. É um tema complexo, eu sei, mas super importante. E mais, vamos entender como uma reforma recente promete, ou pelo menos tenta, mudar esse cenário. E para começar, já vou jogar uma provocação no ar. Alguém aí já parou para pensar que no Brasil as mulheres pagam mais tributos que os homens? Pois é. Pode parecer meio contraintuitivo, né? Mas essa questão já mostra de cara que o sistema de impostos não é tão neutro quanto parece. Ele se mistura com a nossa sociedade de um jeito que a gente nem sempre percebe. Mas antes de seguir, vamos só deixar uma coisa bem clara. O que é um tributo? De forma bem simples, segundo a nossa lei, é um pagamento obrigatório em dinheiro que uma lei criou e que o Estado cobra. E um detalhe importante, não é uma multa por algo errado, tá? É o jeito que o governo tem de arrecadar dinheiro. Com isso em mente, a nossa conversa vai fluir bem melhor. Ok, para a gente entender o real impacto dos impostos, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do abismo social que existe no país. Os números que vamos ver agora, olha, eles pintam um retrato bem forte da concentração de grana e de bens por aqui. E o primeiro dado já é de cair o queixo. Pensa só, em 2021, apenas 1% da população, um grupinho de 2 milhões e 100 mil pessoas, detinha quase metade de toda a riqueza do Brasil, 49%. E o contraste é brutal, porque enquanto isso acontecia, os 50% mais pobres, que são mais de 100 milhões de brasileiros, tinham o que a gente chama de riqueza negativa, ou seja, deviam mais do que possuíam. E essa desigualdade toda não está só no que as pessoas acumularam, não. Ela aparece todo mês, no salário. Dá uma olhada nesse gráfico de 2018. O rendimento médio do 1% mais rico era de mais de R$ 27 mil. Agora, para a metade mais pobre da população, a média era de só R$ 820. A diferença é gritante. E se a gente for um pouco mais fundo, a gente vê que essa desigualdade tem gênero e tem cor. Em média, mulheres ganham por volta de 79,5% do que os homens ganham. Mas a coisa piora, e muito, quando a gente cruza isso com a questão racial. Mulheres negras recebem menos da metade, só 44,4% da renda dos homens brancos. É em cima dessa realidade que o nosso sistema de impostos atua. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão. Tá, mas o que os impostos têm a ver com tudo isso? A resposta é tudo. O jeito que um sistema de impostos é desenhado não é só um detalhe técnico, sabe? Ele é uma ferramenta poderosíssima que pode tanto ajudar a diminuir quanto a aumentar ainda mais essas desigualdades que a gente acabou de ver. Tem um filósofo, o Ronald Dworkin, que disse algo genial, que a forma como a riqueza se distribui numa sociedade é um resultado direto das suas leis, incluindo, claro, as regras de impostos. Em outras palavras, o sistema tributário não é só um espectador passivo da desigualdade. Não, ele é um dos arquitetos dela. Então a forma como a gente cobra impostos é uma escolha política, com consequências sociais bem reais. De um jeito bem resumido, existem duas grandes maneiras de se cobrar impostos. A primeira é sobre o consumo, ou seja, sobre os produtos e serviços que a gente compra no dia a dia. Esse modelo é o que a gente chama de regressivo. Por quê? Porque ele pesa muito mais no bolso de quem ganha menos, já que os mais pobres gastam uma fatia maior da sua renda com consumo básico. A outra forma é tributar a renda e o patrimônio. Esse modelo é chamado de progressivo, porque a lógica é, quem tem mais, paga mais, proporcionalmente. E aqui está o grande problema do Brasil. Historicamente, o nosso sistema sempre se apoiou demais, mas demais mesmo, nos impostos sobre o consumo. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente coloca o peso maior da conta justamente nas costas de quem tem menos condição de pagar. E isso, claro, só piora o quadro de desigualdade. Só que parece que um novo capítulo dessa história começou a ser escrito. A recente reforma tributária, que virou a Emenda Constitucional 132, chegou com a grande promessa de virar esse jogo. A pergunta que fica é, será que ela consegue? Vamos dar uma olhada nos pontos principais dela. Olha que interessante, um dos pontos mais simbólicos da reforma foi colocar este parágrafo lá na Constituição. Ele diz, com todas as letras, que as futuras leis sobre impostos devem buscar atenuar efeitos regressivos. Ou seja, pela primeira vez, combater esse peso maior sobre os mais pobres virou uma missão oficial, um princípio constitucional. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver o que a reforma traz de concreto. E como em toda mudança grande assim, tem acertos, tem pontos que geram críticas e tem umas novidades bem importantes, como o famoso sistema de cashback. Um avanço que foi muito comemorado, e com razão, é a isenção total de impostos para produtos de saúde menstrual. Absorventes, coletores, calcinhas menstruais, tudo isso agora vai ter alíquota zero.
É uma baita vitória para a equidade de gênero, porque elimina um imposto que pesava desproporcionalmente no bolso das mulheres. Outra grande novidade é o tal do cashback. A ideia desse mecanismo é devolver uma parte dos impostos pagos no consumo direto para famílias de baixa renda, aquelas que estão no cadastro único. O objetivo é aliviar o peso dos tributos em coisas essenciais, como gás de cozinha, conta de luz, a água, tornando o sistema um pouquinho menos pesado para os mais pobres. Mas nem tudo são flores. A reforma também recebe críticas bem importantes. Como essa análise aponta, o foco da discussão ficou quase todo concentrado em como taxar o consumo, mas não se avançou muito no debate sobre como redistribuir a carga de impostos de uma forma mais justa, olhando o todo. E é aqui que mora o ponto central da crítica. O argumento é que, ao focar em criar jeitos de amenizar o imposto sobre o consumo, como o cashback, em vez de, por exemplo, aumentar a tributação sobre rendas muito altas e grandes fortunas, a reforma pode estar tratando o sintoma e não a causa do problema. A estrutura principal do sistema, super apoiada no consumo, essa continua lá, intacta. Isso tudo nos traz para o futuro. A reforma tributária agora é lei, é um marco histórico, não dá para negar. Mas a aprovação dela não encerra o debate sobre o que é justiça fiscal no Brasil. Na verdade, ela abre um novo capítulo, e as grandes perguntas, aquelas fundamentais, continuam em cima da mesa. E é com essas perguntas que a gente encerra a nossa análise de hoje. A reforma focou de verdade em diminuir a desigualdade? Quem vai ser o grande beneficiado com essas mudanças todas? E lá na frente, no longo prazo, a gente vai ver transformações sociais de verdade por causa dela? São questões que continuam abertas e que, no fim das contas, vão definir o futuro da justiça fiscal por aqui. Muito obrigado pela companhia.